Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estou profundamente agradecido a Deus e aos irmãos pelo privilégio de estar aqui em Angola e em especial nesta hora, por esta oportunidade linda de abrir a palavra do Senhor e compartilhar a sua mensagem com todos que estão aqui presentes. Vamos abrir a Santa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12. Vou ler os versos de 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Este é um texto conhecido e maravilhoso. Aqui existem lindas mensagens de Deus para você e para mim, para nós todos que estamos aqui presentes nesta hora diante do Senhor. Está escrito assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A carta aos Hebreus é anônima. Não há no texto nenhuma referência ao seu autor. Todavia, existem muitos estudiosos, eruditos bíblicos, comentaristas, que creem, por algumas razões, que essa carta seja de autoria do apóstolo Paulo. Eu vou então trabalhar considerando essa possibilidade. Veja que ele começa o capítulo 12 dizendo assim: portanto também nós. Por que também nós? É que se você verificar no capítulo 11, você vai ver que Paulo fala de homens e mulheres de Deus que viveram nos tempos do Antigo Testamento e que foram fiéis ao Senhor. Eles permaneceram leais a Deus, apesar de passarem por dificuldades, de sofrerem muitos reveses, de enfrentarem muitos obstáculos, mas eles perseveraram, eles foram fiéis a Deus. Então agora Paulo diz assim: portanto também nós, ou seja, nós os filhos de Deus que vivemos na era cristã, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A gente entende que aqui ele está se referindo a estes homens e mulheres de Deus do passado. É claro que no entendimento de Paulo, essas pessoas não estão em algum lugar nos observando. Isto aqui é apenas uma ilustração. Quando ele diz que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo assim, considerando que nós fomos precedidos por tantos homens e mulheres de Deus, que viveram a fé, sofreram, porém venceram. Portanto, ele diz, também nós os filhos de Deus, que vivemos na era presente, que vivemos na era cristã. E depois dessa ponderação inicial, Paulo nos dá um conselho. E eu vou dividi-lo aqui em 3 partes, de acordo com o texto. A primeira parte está aqui: deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia, ou nos assedia. Portanto, a primeira parte do conselho de Paulo qual é? Deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia.
Os irmãos acreditam que esse conselho bíblico ainda é importante para a igreja que vive o século 21? Que acham? É importante ou não? Sim ou não? Oh, sim. Talvez seja melhor até perguntar assim aos irmãos: você ainda sente assediado, rodeado pelo pecado? Nós, filhos de Deus, também temos nos sentido atraídos pelo mal? Sim ou não? Sim, claro. Portanto, essas palavras, elas são extremamente significativas e necessárias para a igreja, mesmo quase 2000 anos depois de terem sido escritas. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça isso. Irmãos, pecado e cristianismo, pecado e adventismo não se harmonizam. São antagônicos, são contrários entre si. Quando Deus nos chamou das trevas, da ignorância, para a luz, para o conhecimento dEle, Ele nos chamou para uma vida de santidade. Santidade é o que Deus deseja ver na sua igreja. Lembre-se disso, pecado e cristianismo não se associam, são contrários entre si. Todos que estamos aqui nessa manhã, estamos sendo chamados por Deus para vivermos em santidade. Por isso Paulo diz: deixemos todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos assedia. Nós podemos dar quantas desculpas nós quisermos para os nossos erros, para os nossos pecados. No entanto, a grande verdade é: Deus deseja um povo santo, que viva na prática de boas obras, para, como disse Jesus, os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Uma vez, eu vou contar aqui uma história e acho que os irmãos vão entender o propósito. Quando eu trabalhei no norte do Brasil, na cidade de Belém, que é a capital da província do Pará, quando eu trabalhei ali, assim que cheguei a Belém, poucas semanas que eu estava morando ali, um dia um rapaz me procurou para conversar. Ele não era membro da minha igreja, mas resolveu me procurar para conversar e eu disse: ok, marcamos e nos encontramos lá na igreja. Um moço muito simpático. No começo da conversa tivemos assim, um momento bem agradável. Mas de repente ele mudou o tom da conversa e me disse assim: pastor, eu estou lhe procurando porque eu estou muito aborrecido, eu estou chateado, ele disse, com muita raiva da igreja. E eu pensei, alguém deve ter dito alguma palavra que o machucou, não sei. Então eu disse: mas por que você está com raiva da igreja? E ele me contou a história dele. E eu vou contá-la assim de um jeito bem resumido aqui para vocês. Ele me disse assim: pastor, eu comecei a namorar uma garota da igreja. E aí nós oramos antes de começar o namoro, e nós combinamos que teríamos um namoro bem certinho, do jeito que a igreja ensina. Tá bom. Eu costumo inclusive dizer que namoro de jovens cristãos é um namoro vegetariano. Já entenderam, né? Não precisa... Não é carnal, não é para ser carnívoro. E se bem que um dia eu disse isso numa igreja, e depois do culto uma senhora passou por mim e me disse assim: pastor, eu acho que o senhor vive para lá de Bagdá. Como que dizendo assim, o senhor vive fora da realidade. E eu disse: não, senhora. Eu sei que infelizmente tem muita gente
que não está seguindo a orientação do Senhor, da sua palavra e da sua igreja, mas, usando agora uma expressão do Antigo Testamento, ainda existem 7.000 cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Ainda temos em toda a igreja, em todas as partes do mundo, jovens que, apesar de toda a pressão que existe, eles têm permanecido fiéis ao Senhor em todas as áreas, inclusive no aspecto da sexualidade. Louvado seja Deus por esses meninos e meninas que não cedem à pressão do mundo, mas vivem segundo as orientações do Senhor. Mas voltando a falar do rapaz, ele me disse: pastor, eu comecei um namoro assim bem legal com a garota da igreja. Mas aí ele disse, o tempo foi passando e o nosso namoro foi esquentando. E foi esquentando. E ele me disse assim: ó, pastor, e o senhor sabe que nesse mundo a gente sofre muita pressão lá na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. O senhor sabe, não é, pastor? Há muita pressão aí na mídia, seja na TV, nos filmes, nas séries, nas músicas. Eles pressionam muito a gente para a gente ter uma vida sexual ativa, mesmo sendo solteiros. E ele disse: pastor, e o meu namoro foi esquentando e aconteceu. E eu disse: aconteceu o quê? Olha a pureza pastoral. Lá na minha terra tem uma linguagem que diz assim, que nessa hora você está dando uma de João sem braço. Quer dizer assim, você está dando uma de inocente. E eu disse: mas aconteceu o quê? Ele me disse: pastor, aquela história, não sei se o senhor já ouviu falar do lanche antes do recreio. Eu disse: já ouvi alguma coisa assim. E ele disse: pois é, pastor, a gente se envolveu. E ele disse assim: por causa disso, a igreja me disciplinou. E eu pensei: então ele está bravo com a igreja por isso? Aí já olhei bem nos olhos dele e disse assim: menino, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho certeza que a igreja disciplinou você com tristeza, mas por necessidade. Eu tenho certeza que a igreja ama você, a igreja quer o melhor para você. A disciplina da igreja não é para humilhar você, para desprezar você, pelo contrário, a disciplina da igreja é para ajudar você, para você amadurecer, para você crescer. A igreja, eu disse, ama você, não tem razão de você estar chateado com a igreja. Aí ele me disse assim: pastor, é que tem mais um pedaço da história. Eu disse: então, ok, vai em frente. E ele disse: pastor, o namoro acabou, e o tempo passou, e a disciplina passou. Mas hoje, ele disse, eu namoro outra garota, que também é da igreja. E ele disse: quando eu comecei esse namoro, eu combinei com a garota que nós iríamos fazer tudo certinho. E eu disse: você sabe que eu já errei e não quero errar de novo. Vamos orar, vamos conversar, tudo combinado. E aí ele disse: pastor, o tempo foi passando. E o senhor sabe, a gente recebe tanta pressão do mundo, da mídia. E o pior é que isso é verdade, não é? Há ou não há pressão? E quanto mais o tempo passa, mais a pressão aumenta. E ele disse: pastor, é tanta pressão, pastor, que esse meu novo namoro foi esquentando, pastor, e foi esquentando. Aí ele me disse uma coisa que eu também nunca mais esqueci. Ele disse: olha, e tem mais. O senhor está chegando para trabalhar aqui no norte do Brasil há pouco tempo. Mas o senhor vai ver que aqui no norte, o clima é muito quente. É o clima, ele disse, da região amazônica. O clima da floresta amazônica. Esse clima, ele disse, é muito quente, muito úmido. E ele vai despertando na gente assim um interesse, uma motivação.
e a gente vai ficando muito acelerado, e a gente não resiste. O senhor vai ver, pastor, o senhor está chegando agora, mas o senhor vai ver. Eu já estava quase que dizendo: o sangue de Jesus lhe repreenda, eu não quero ver nada, me deixe em paz. Aí ele disse assim: pastor, pois é, aconteceu de novo. Eu disse: uau, outro lanche, não é? Ele disse: pastor, eu caí de novo. E eu disse: mas o que está havendo agora? Ele disse: pastor, a garota contou para outra, e a outra para outra, e para outras. E eu sei que o assunto já chegou no conhecimento da igreja. E ele me disse assim: pastor, minha mãe é da liderança, da comissão da igreja. E a minha mãe me disse que o pastor chamou a comissão da igreja para se reunir. E olha aqui, pastor, sabe o que vai acontecer? Eles vão me disciplinar de novo. E ele disse assim: pastor, a minha raiva é essa, porque eu acho que a igreja é muito radical, a igreja é muito insensível. A igreja deveria ser mais compreensiva com a juventude, porque a gente recebe muita pressão, pastor. A igreja precisa pegar os textos, as orientações bíblicas e contextualizar para o nosso tempo, para a nossa geração. A igreja, ele disse, é muito radical. Enquanto ele estava falando, eu orava e pensava: Senhor, o que eu vou dizer para esse rapaz? Aí eu tive uma ideia. Antes de ser membro da igreja adventista, ele era membro de uma igreja pentecostal. E vocês sabem que os nossos irmãos pentecostais, eles têm alguns termos, algumas expressões, especialmente quando falam de assuntos espirituais, que são bem próprias deles. Algumas expressões assim diferentes, bonitas. E durante a conversa ele falou alguma coisa assim, aí me veio essa ideia. E eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: filho, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu devo lhe dizer uma palavra. E ele me disse assim: pastor, isso é uma revelação. Eu disse: eu não sei se é uma revelação. Ele disse: pastor, é revelação. Entrega, pastor, entrega a revelação. E eu falei: então é para já. Aí, olhando bem nos olhos dele, eu disse assim: o Espírito do Senhor está me dizendo que se você continuar pensando desse jeito, um dia você vai chegar num lugar onde o clima ainda é mais quente que o clima do norte do Brasil. E ele disse: como assim, pastor? Eu disse: o Espírito está falando do calor do inferno, do lago de fogo. E ele deu um pulo assim na cadeira e disse: é, pastor? Eu disse: é, sim, senhor. Irmãos, ouçam isso em nome de Jesus. Deus nos livra do pecado, mas Ele não nos livra no pecado. Se o pecador escolher permanecer no pecado ele permanecerá até ser consumido pelo fogo eterno. Porque lembre-se disso, Deus nos livra do pecado, mas se nós optamos por permanecer no pecado, nós seremos destruídos com os nossos pecados. O chamado de Deus para todos que estamos aqui nessa manhã é que nós vivamos uma vida de santidade. Mas olha aqui uma coisa que você e eu, nós todos precisamos saber: santidade não é algo que Deus exige do pecador. Até porque se Deus exigisse santidade de nós, como poderíamos oferecê-la ao Senhor se nós não temos? Se o nosso coração é pecaminoso, santidade não é algo que Deus exige. Santidade é algo que o Senhor oferece. Na medida em que pela fé você anda com Deus, o seu coração, a sua natureza, o seu caráter
é transformado à semelhança do caráter do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro crente em Cristo, ele é crente em qualquer lugar, seja no norte do Brasil, no sul do Brasil, seja no norte de Angola, no sul de Angola, em qualquer parte do mundo. Se você está em Cristo e Cristo está em você, você vive um processo crescente de santidade. Oh, louvado seja o Senhor! O Deus que nos tirou das trevas para a luz do Evangelho, Ele tem poder para nos manter na luz até a vitória completa. Bendito seja o nome do Senhor. É claro que depois dessa palavra forte para aquele moço, eu o abracei, não é? Foi só um tratamento de choque. Aí eu disse para ele: filho, eu tenho certeza que você vai ser humilde, vai parar com essa bobagem de ficar revoltado com a igreja, e você vai se humilhar na presença de Deus, clamar pelo seu perdão e pelo seu poder, e Deus vai abençoar você, para que você viva em santidade, porque você é um filhinho precioso aos olhos do Senhor. A conversa terminou bem, terminamos abraçados e orando juntos. A segunda parte do conselho de Paulo, a primeira é: deixemos todo o embaraço e todo o pecado. A segunda está assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uau! Isso é maravilhoso. Paulo diz assim: vamos deixar o pecado. Aí depois ele diz: e agora vamos para frente. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, ele está dizendo assim: irmãos, vamos seguir com firmeza, vivendo o chamado de Deus, vivendo para a glória do nome do Senhor. Assim como cristianismo e pecado não se harmonizam, da mesma forma cristianismo e lerdeza, indiferença, moleza, mornidão, letargia ou nada disso combina-se com a vida cristã. O verdadeiro cristianismo é vivo, é dinâmico, é atuante. Paulo está dizendo assim: irmãos, vamos assumir a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores, vamos assumir o nosso Cristo. Não nos envergonhemos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os pobrezinhos precisam do Evangelho, os ricos precisam do Evangelho, os homens que são muito cultos, muito letrados, academicamente desenvolvidos, e os doutores também precisam do Evangelho. Mas aqueles filhinhos de Deus que nem sequer sabem escrever o nome, eles também precisam do Evangelho. Todo mundo precisa do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nunca se envergonhe do Evangelho. A bandeira do Evangelho, irmãos, não foi feita para ser arrastada ou para ser escondida. A bandeira do Evangelho foi feita para ser erguida. Que todos que estamos aqui corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mesmo que durante essa nossa corrida a gente sinta dor, não é? A gente passe por problemas, por dificuldades. Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, e isso inclui todos os cristãos também, todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sorrindo por fora, mas chorando por dentro, não é assim? Isso acontece com você, isso acontece comigo. E nas palavras do apóstolo Pedro, sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade, espalhada pelo mundo. Em outras palavras,
Não tem ninguém nesse mundo que não tenha suas dores, suas tristezas, suas frustrações. Se você tem procurado viver o verdadeiro cristianismo e ainda assim tem passado por momentos difíceis, creia, todos os filhinhos de Deus no mundo também passam por sofrimentos. Mas a palavra de ordem aqui do texto é: perseveremos, não desistamos a despeito de todas as dificuldades. Há alguns anos, eu fui realizar uma semana de oração numa igreja onde eu já havia sido pastor, lá na província da Bahia, no Brasil, onde tem um grande colégio adventista, uma grande universidade adventista. E eu voltei lá para realizar uma semana de oração. Preguei na sexta-feira à noite, depois sábado de manhã. Como o meu próximo compromisso era só no domingo à noite, então eu resolvi, sábado após o culto, ir visitar o meu irmão, que também é pastor, e que na época morava a apenas 100 quilômetros dali da universidade onde eu estava. Então eu fui visitar o meu irmão. Sábado à tarde fui com ele à igreja dele e dormi na casa do meu irmão. Quando foi no domingo de manhã, ele me disse assim: Gilson, você trouxe o seu tênis para a gente correr? Eu disse: sim, eu trouxe. Porque o meu irmão gosta muito de correr. Ele tem costume de correr maratonas. 42 quilômetros. É bastante. Ele já correu muitas maratonas pelo Brasil e até fora do Brasil. E ele me disse: trouxe o tênis para corrermos juntos? Eu disse: trouxe. Eu sabia que você ia me convidar. Então, nos preparamos e saímos para a região da praia lá em Salvador, lá na Bahia. E ele me disse assim: Gilson, hoje vai ser um dia especial, porque você e eu vamos correr juntos pela primeira vez uma maratona. E eu disse: nem pensar, eu não consigo correr uma maratona. Ele disse: você consegue? Eu disse: não. Aí ele disse: tá bom, então vamos dividir pelo meio. Vamos fazer meia maratona, 21 quilômetros. Eu disse: sem chance, não dou conta. Ele falou: afinal de contas, quanto é que você corre? Eu disse: eu corro no máximo 10 quilômetros. Ele disse: isso não é nada, isso é só o aquecimento. Eu disse: não, mas eu só corro 10. A gente começou a correr. Não definimos o quanto iríamos correr. Quando nós chegamos ao quilômetro 10, eu disse: Jorge, agora nós vamos parar, porque para mim já deu. Estou no limite. Ele disse: não pare, continue. E nós corremos um pouco mais, e eu disse: Jorge, já está bom, vamos parar. Ele disse: não, continue, vai, você vai conseguir. E eu ia dizendo para ele parar, ele dizendo vai, até que nós começamos a ter assim uma discussão mais séria. Vocês sabem que quando dois irmãos estão discutindo, geralmente o mais velho usa de autoridade. E ele, se sentindo muito com a autoridade, ele disse assim uma hora para mim, e já nervoso também, ele disse assim: você não é macho não? Eu disse: eu sou muito macho, graças a Deus. E aí eu me senti impulsionado e corri mais. Com a força dessa macheza, eu corri até o quilômetro 15. Aí ele olhou para mim e disse assim: tá bom, agora vamos só caminhar. Eu disse: você que sabe. Estava quase morrendo. Mas vocês sabem que o orgulho às vezes é maior do que a morte, não é? E ele disse: não, tá bom, vamos só caminhar. E nós caminhamos. Quando foi à noite lá na universidade, lá estava eu no púlpito pregando. E eu estava me sentindo muito machucado. Eu estava me sentindo todo doído,
porque não foi fácil, mas eu estava feliz. Sabe por quê? Porque eu consegui superar o meu limite. Mas olha aqui uma coisa. Enquanto nós estávamos correndo, houve um momento que eu disse assim para ele: Jorge, eu estou sentindo um pouco de dor aqui no meu joelho. E ele disse: não, continua, não para. Outro momento eu disse assim: Jorge, agora está doendo, é meu tornozelo. Ele disse assim: não vai. E teve um momento que ele me disse uma frase muito simplesinha, mas que ficou na minha mente, para me confortar, para me motivar a continuar correndo. Ele me disse assim: Gilson, não para. Todo corredor sente dor, não para. Como é que é a frase? Todo corredor sente dor. E aliás, a palavra dor já está até dentro de corredor, não é? Tem tudo a ver. Não para. Todo corredor sente dor. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui agora para muita gente que está sentindo dor. E eu não estou me referindo ainda agora à dor física. Talvez até seja. Talvez alguém esteja enfermo, está sentindo dor nessa hora. Mas eu estou me referindo sobretudo à dor da alma, à dor do coração, as nossas dores emocionais, sentimentais. Todo corredor sente dor. Todos nós, filhos de Deus, temos nossos momentos de tristeza, de angústia, de temores, de dores. Mas a palavra de Deus diz assim: corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Apesar das suas dores, não desista. Até porque você sabe quem você era e quem agora você é pela graça do Senhor. Você que é um crente, sabe de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Por isso persevere, não desista em nome de Jesus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora a última parte do conselho, que é a mais linda de todas, né? Quando a palavra de Deus diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta, a humilhação, e está sentado à direita do trono de Deus. Então Paulo diz assim: irmãos, considerem atentamente, ou seja, coloca sua máxima atenção nisso, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se desanimem, para que vocês não desistam. Porque quando a gente vê o quanto nosso Senhor sofreu por nós, diante dos sofrimentos dele, os nossos sofrimentos parecem leves. Mas eu gosto tanto quando Paulo diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Você quer vencer o pecado e viver em santidade? Você quer correr com perseverança a carreira proposta, mesmo muitas vezes sentindo dor? Então a palavra de Deus diz assim para você e para mim nessa hora: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Olhe firmemente para Jesus. Não basta dar uma olhadinha, uma piscadinha. Não basta. Não basta você no sábado ir à igreja, ouvir o sermão, a música, e achar que isso já é suficiente. Claro que tem seu valor. Toda olhadinha que a gente dá para o Senhor já traz alegria ao coração do Senhor. Mas o que Deus quer conosco, irmãos, é mais do que uma olhadinha, uma piscadinha, um namorinho rápido. O que Deus quer com você e comigo
é um relacionamento muito mais profundo e intenso. Por isso Paulo diz: olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Encare Jesus, olho no olho, cara a cara, todo dia, toda hora. Se você não tirar os olhos do Senhor, assim como Ele venceu, você também vai vencer. Mas para isso você precisa olhar firmemente para Jesus, porque aquele que começou a obra em nós, Ele vai concluí-la. Nosso Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Nosso Senhor Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele também é o bom pastor, mas também é a porta pela qual as ovelhas entram, e Ele ainda é também o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nosso Senhor também é a brilhante estrela da manhã. Ele é o lírio do vale. Ele é a rosa de Saron. Oh, bendito Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas Deus o colocou como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Oh, bendito Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que foi morto, porém vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja diz amém? Jesus é aquele que, sendo rei, se fez servo, sendo grande, se fez pequeno, sendo forte, se fez fraco. Jesus é aquele que, apesar de ser Deus, se humilhou, se esvaziou e assumiu a forma de um servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas a palavra de Deus diz assim: Deus, no entanto, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, bendito Cristo! Você quer ser um cristão vitorioso, que vence o pecado, que tão de perto lhe assedia? Você quer ser um crente convicto, que assume o Evangelho e vive intensamente o Evangelho e é luz de Deus no meio das trevas? Você quer? Então a palavra de Deus diz assim: olhe firmemente para Jesus, o vencedor, o campeão. Assim como ele venceu, você também vai vencer. A vitória do Senhor será a nossa vitória, se nós permanecermos ligados ao nosso bendito Cristo. Que Deus nos abençoe. Que cada dia mais o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, e por meio de homens e mulheres, filhinhos de Deus, que o Senhor coloca em nosso caminho para abençoar em nossa vida, que através da obra do Espírito, através da obra da palavra, que através da obra da igreja, o Senhor nos conduza na sua direção, para que sejamos uma igreja que vive em santidade, para que sejamos uma igreja que persevera, apesar das dores e das lutas. Mas acima de tudo, irmãos, que nós sejamos uma igreja que ama o Senhor de todo o coração, que não se afasta do Senhor nem um dia, nem um momento.
Às vezes eu digo uma coisa que, para mim, o mais triste não é ver muitas vezes bancos vazios nos cultos do meio da semana. Para mim, o mais triste é ver no sábado bancos cheios de pessoas vazias. E por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, quantas vezes nós passamos a semana sem olhar para Jesus, ou talvez dando umas olhadinhas assim quase de nada. E essa é a razão porque muitas vezes chegamos ao final da semana e não temos nem motivação para louvar a Deus e para celebrá-lo e glorificá-lo na sua casa. Eu imploro a você em nome de Jesus, olhe firmemente para o Senhor. A vida cristã se resume em Cristo, se fundamenta em Cristo. Tudo o que você e eu mais precisamos é de Cristo em nossa vida, porque é Ele que nos tira do pecado, é Ele quem nos dá forças para seguir. Que todos que estamos aqui sejamos verdadeiramente crentes em Cristo, e assim teremos todos a vitória para nossa salvação e para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ouvir então a música que agora o Luiz Cláudio vai cantar. Eu gosto muito desse hino. Essa é uma mensagem de vida e de esperança para você e para mim. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nosso Senhor está conosco. E pela graça e pelo poder do Senhor, nós todos podemos vencer. Enquanto o Luiz está vindo, enquanto ele estiver cantando, eu quero fazer aqui um pedido então. Nós já estamos chegando ao finalzinho desse encontro. Peço até desculpas aos irmãos pelo fato do tempo estar bem avançado. Mas esse é um momento tão sublime, não é? Eu não sei quando terei a oportunidade de voltar aqui e ver vocês. Por isso eu peço a paciência de todos. Mas enquanto o Luiz estiver cantando, eu quero fazer um convite. Para você que está aqui, que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou talvez você até já foi membro da igreja, mas por alguma razão se afastou do caminho. O pedido que eu faço a você é esse. Se você sente no seu coração que Deus está lhe chamando para vencer o pecado, para viver o cristianismo e ser um discípulo convicto de Cristo, se no seu coração você sente o desejo de dizer: Senhor, ajuda-me, porque eu quero olhar pela fé, eu quero olhar para o Senhor, eu quero conhecer e amar o Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, então eu vou lhe fazer um pedido. Depois da oração, depois da música, eu quero orar com você. Mas eu gostaria de orar com você, tendo você aqui mais perto de mim. Você que não é membro da igreja, ou que talvez já foi, mas se afastou. Se você sente esse desejo no seu coração de ser abençoado pela palavra de Deus, de vencer o pecado, de seguir com firmeza e de amar mais Jesus, então eu convido você, enquanto o Luiz estiver cantando, venha para cá. Saia de onde você estiver e venha para cá. E nós vamos orar juntos no final. Pode ser? Quem virá primeiro? Quem terá a iniciativa? Amém. Deus abençoe você. Quem mais quer vir? Vou convidar então o Luiz para que venha e cante. Pode subir aqui, Luiz, também. Deus abençoe vocês. Venham todos quantos desejarem. Esse é um chamado de Deus para você, não tenha receio. Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é e a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender.
entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Eu peço os pastores que estão aqui presentes, venham. Para sempre, inclusive, vamos cumprimentar os irmãos. Venham todos os pastores que puderem vir. E doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Amém. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Cante comigo, fique junto. Fique junto de... Agarre como se fosse a única chance que você tem de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo tem vitória nesse caminho. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim, meu irmão, minha irmã. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Amém, amém. Mas irmãos, vejam quantas pessoas estão aqui. E eu estou vendo que ainda há outras que estão vindo. Deus seja louvado. Eu posso pedir à igreja para dar uma salva de palmas bem carinhosa para eles todos. Aê. Amém, amém. Deus seja louvado. Que cada dia mais o bom pastor abençoe você, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Uma vez eu vi um pastor dizer uma coisa que ficou assim na minha lembrança. Ouça bem isso aqui. Esse pastor que é meu amigo, ele me disse que quando estava ainda jovem, estudando para se formar e ser um pastor, ele tinha um amigo que era muito convencido, assim no sentido de que se achava um rapaz muito bonito. Sempre tem uns assim, não tem? Que ficam se achando, que pensam que são a coisa mais fofa do mundo. Vocês já devem ter visto algum rapaz assim, não é? Que se acha. Então esse meu amigo me disse que o amigo dele era assim, muito convencido. E esse garoto costumava dizer assim: se uma menina, uma garota, parar diante de mim, olhar nos meus olhos, e acho que ele devia fazer um olhar assim meio de conquistador, se bem que esse meu aqui não conquista ninguém, não? Mas ele dizia assim: olha, se uma garota parar diante de mim, olhar nos meus olhos, e ele dizia:
e senti meu cheiro e ouvi minha voz, é certo que se apaixona por mim. Convencidão, hein? Até parece que é fácil assim, não é? Se uma garota, ele dizia, parar diante de mim, olhar nos meus olhos, sentir meu cheiro e ouvir minha voz, é certo que se apaixona por mim. Bobinho. Não é tão fácil assim. Mas ouça bem isso aqui. Se você procurar permanecer na presença de Jesus, se através da palavra, pela fé, você procurar olhar para Jesus, sentir a presença dele e ouvir a voz dele, é certo que você se apaixona por Cristo. E sabe o que há de mais lindo nessa vida? É quando a gente passa a amar o Senhor, quando a gente passa a amar o nosso Deus, nosso Criador. Quando o homem se encontra com Deus, ele se encontra consigo mesmo, com sua origem, com o sentido da sua vida e com seu destino. Você entende? Quando o homem se encontra com Deus, ele se resolve consigo mesmo, com seus semelhantes, com a vida, porque o sentido da nossa existência está em Deus. Que cada dia mais vocês amem nosso Senhor e sejam felizes com Cristo, apesar dos momentos de dores. Mas um dia Ele vai enxugar dos olhos de seus filhinhos toda lágrima. Ou um dia nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Deus os abençoe. Eu convido vocês a irem sempre à igreja. Procurem a igreja adventista que está mais perto da sua casa. Chega lá e diga assim: irmãos, estudem a Bíblia comigo, me ajudem. Eu quero amar mais o Senhor. E quando você tiver compreensão do Evangelho, diga assim: irmãos, eu também quero ser batizado, quero ser batizada, porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então diga: eu quero ser batizado, porque eu não me envergonho de Jesus, eu não me envergonho do Evangelho. A igreja vai batizar vocês, a igreja vai amar vocês, e nós vamos seguir juntos, nos preparando para o glorioso dia, quando Cristo virá para buscar os seus filhinhos. Se a gente nunca mais se vê aqui nesse mundo, um dia, pela graça do Senhor, eu espero ter a alegria de encontrar todos vocês no céu, todos vocês na eternidade. Como vai ser lindo isso, não é? Vamos orar. Pai querido, todos que estamos aqui, Senhor, milhares de pessoas da Tua igreja aqui reunidos, nós unimos nossos pensamentos, Senhor, e Te suplicamos, abençoa, Senhor, esses Teus filhinhos, que atenderam o chamado, saíram dos seus lugares, estão aqui conosco no centro dessa quadra. Ó Deus, Tu sondas os corações e sabes de todas as coisas. Eu te peço, Pai, que Tu abençoes cada um dos menininhos e menininhas, aos irmãos de idade mais avançada que estão aqui presentes. Toma eles todos nos Teus braços de amor, Pai. Perdoa os seus pecados. Dá a eles compreensão de Tua palavra. Batiza-os com o Teu Espírito, para que eles vençam o mal com o bem, para que eles vençam o pecado, para que eles corram com perseverança, para que eles olhem para Jesus e amem cada dia mais nosso Senhor. Nós os entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, e eu Te peço por toda a Tua igreja aqui reunida, no santo nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Que
Deus os abençoe.